Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. Amorzinhos, sejam todos bem-vindos à aula de matemática com a professora Flávia. Vamos lá? Mas antes de iniciarmos o nosso conteúdo, você vai parar o vídeo rapidinho. Se você ainda não pegou o seu material, já prepara o seu material, pega o livro, pega o lápis, pega a borracha. Você se lembrou também de lavar a sua mãozinha antes de pegar o material? Vamos lembrar de ter zelo, vamos lembrar de ter cuidado com o nosso material. Se você ainda não lavou a sua mãozinha, corre lá e lava a sua mão. Certifique-se que ela está bem limpa antes de manusear o seu livro, combinado? Vamos cuidar muito bem do nosso material. Está tudo pronto agora, meus amores? Vamos agora, então, dar início ao nosso conteúdo. Vamos lá? Amorzinhos, vocês já ouviram falar sobre fração? O que será que é fração? Você tem alguma ideia do que seja fração? Já teve curiosidade de manusear seu livro, de ler o conteúdo, de pesquisar o que é uma fração? Será que você já parou para se perguntar isso? Vamos lá! A fração é um número que exprime uma ou mais partes iguais, em que foi dividida uma unidade ou um inteiro. Muito bem, vamos olhar agora na tela. Vocês estão vendo várias imagens de representações de frações. Vamos pegar essa pizza. A pizza, ela é um inteiro. Em quantas partes iguais a pizza pode ser dividida? Ah, professora, eu posso dividir a pizza em duas partes iguais. Eu posso dividir a pizza em 4 partes iguais, em 8 partes iguais. Isso mesmo. Ou seja, a fração significa dividir algo, dividir alguma coisa em partes iguais. Vamos continuar o nosso conteúdo? Vamos saber um pouco mais sobre as frações decimais e a porcentagem. Vocês estão reparando estes símbolos acima de cada imagem? O símbolo que está seguido pelo número. Este símbolo é o da porcentagem. O número junto com o símbolo está representando o número de partes de 100 que está sendo considerada em cada imagem ou as partes que foram pintadas. Na primeira imagem, nós temos 25%. Quantos quadradinhos será que foi pintado? Do total de 100, apenas 25 quadradinhos foram pintados, transformando em porcentagem 25%. Ao lado dele, nós temos o 1%. Professora, por que apenas 1%? Porque apenas um de 100 quadradinhos foram pintados, ou seja, apenas o 1 quadradinho está sendo considerado. Abaixo do 25%, nós temos os 50%. Do total de 100, apenas 50 quadradinhos foram pintados, ou seja, metade deles, metade de 100, transformando em 50%. Ao lado do 50%, nós temos o 100%, ou seja, de 100 quadradinhos, todos eles foram pintados, tornando-se um inteiro da imagem toda sendo considerada. Vamos entender um pouco mais sobre porcentagem? Vamos lá. Esses números podem também ser escritos de formas diferentes, com o denominador de 100, também na forma decimal, 25%. Na forma de fração, ele ficaria como 25 sobre 100, e na forma decimal, ele é representado como 0,25, combinado? 1%. Na forma de fração, ele é escrito 1 sobre 100. Vocês se lembram por quê?
porque apenas um de 100 foi pintado. Professora, por que o 100 embaixo? Porque 100 é o número total de quadradinhos que tinham ali. E o 1 em cima é a quantidade que foi pintado. Em forma decimal, esse 1 seria representado como 0,01, combinado? Lá o dos 50%, vocês colocariam os 50, que são o número de quadradinhos que foram pintados em cima, e 100 embaixo, ou seja, 50 sobre 100. 50 quadradinhos de 100 que foram pintados. Em forma decimal, esse número seria representado como 0,50. Lá do 100%, nós colocaríamos 100 sobre 100. Por quê, professora? Porque 100 quadradinhos, dos 100 quadradinhos que foram representados, foram pintados, tornando o 1 inteiro, combinado, meus amores? Lembrando, crianças, que a professora vai estar online com vocês. Se tiverem alguma dúvida, a professora terá o maior prazer em estar ajudando, auxiliando vocês e tirando suas dúvidas, combinado? Vamos continuar agora o nosso conteúdo. Vamos lá. Vocês se lembram que eu falei que a fração é considerada a parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais? Ou seja, quantas partes foram pintadas de um inteiro? O número de cima é as partes que foram pintadas e o número de baixo é a quantidade de partes que nós temos, ou seja, o inteiro da imagem. O número de cima, conhecemos ele como numerador e o número de baixo, denominador. Quantas partes foram pintadas? Quantas partes? 3. Quantas partes formam um inteiro? 5. Então, representamos ele como 3 sobre 5. Muito bem. Vamos agora entender um pouco mais, combinado? Vamos lá. Na fração, a parte de cima, como eu disse anteriormente, é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas, ou seja, quantas foram pintadas, quantas estão sendo consideradas. E a parte de baixo, denominador, indicando quantos de um inteiro, ou seja, indicando a quantidade de um inteiro. Vamos ver nessa representação abaixo. Quantas unidades, ou seja, qual é a parte que está sendo considerada? Quantos quadrados estão sendo considerados? Estão sendo considerados 4 quadrados. E qual é a parte, ou seja, qual é o número que seria considerado um inteiro? Seria o número 8. Então, esta fração seria representada como 4 sobre 8. O 4 sendo o número de partes consideradas e o número 8 o total de partes, ou seja, o inteiro. Muito bem, meus amores. Frações equivalentes. Vamos saber agora um pouco sobre o que são as frações equivalentes? São aquelas que representam a mesma parte do inteiro. Para encontrar as frações equivalentes, devemos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural, mas esse número tem que ser diferente de 0. Como no exemplo, nós podemos fazer o 1 sobre 2, vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 4. Vai tornar-se 2 sobre 4. Ou podemos transformá-lo também em 4 sobre 8. Combinado, meus amores? Amorzinhos, esta foi uma apresentação do tema frações. Eu espero que vocês consigam entender o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, a professora está aqui pronta para estar auxiliando vocês, pronta para estar ajudando vocês. Qualquer dúvida, podem estar chamando a professora, combinado? Super beijos no coração de cada um de vocês.